Aleluias. Buenos dias, hermanos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, uma vez mais aqui, reunidos para nosso culto de celebração, onde vamos aprender um pouquinho mais aquilo que o Senhor tem hablado conosco através das cartas de Pablo a los Efésios. Passada semana, escutamos aí, sobre os maridos, sobre as mulheres, sobre Cristo e a igreja. E eu creio que Deus ha hablado conosco de uma forma distinta, porque nós leíamos esse texto como homens, não quero que hable de palavras polêmicas, pero como homens machistas, não? Que em realidade não é. Nossa função é morir por nossas mulheres. E o texto de hoje nos va a dizer algo que vai mais allá. A carta de Pablo aos Efésios hoje vai falar sobre padres e filhos. Efésios capítulo 6, do verso 1 ao verso 4. Esse texto ele é muito interessante, é uma pequena fração, pero de uma riqueza que nós não mensuramos. Pero vamos a ler. Efésios capítulo 6, do verso 1 ao 4 diz assim: Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre e a tu madre, que es el primer mandamiento com promessa, para que te vaya bien y desfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según a disciplina e instrução del Senhor. Irmãos, que texto profundo, curto, pero que habla de um montão de coisas. Quando nós miramos esse texto, a primeira coisa que pensamos é: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque isso é justo. Honra a tu padre e a tu madre, que é o primeiro mandamento com promessa. Tu tens que honrar, tu tens que obedecer. Uma pergunta: quem aqui é hijo? Nós temos um foco, uma referência invertida de quem é padre e de quem é hijo. Porque muitas vezes nós projetamos em el hombre, em la figura de padre, a Deus. Eu não me dou bem com Deus porque eu não he tenido um padre assim. Eu sou frustrado por meu padre, por visto. Eu não he tenido padre, eu sou filho de madre solteira, então se eu não tenho uma referência de padre. Quem ha dicho que nós homens que fuimos cuidadores de los hijos que Deus nos ha dado, quem ha dicho que nós somos referências de padre? Quem ha dicho que meu padre biológico
ha sido minha referência de padre? Já paramos para pensar nisso? E vem a outra pergunta. Por que hacemos o que hacemos? Por que tomamos decisões que tomamos? Por que pensamos que nós sabemos o que é melhor para nossos filhos? Por que nós tomamos decisões que sobre nossos filhos e sobre nós mesmos, basado em nossos padres? Já paramos para pensar? Nós não paramos para pensar essas coisas. Porque minha referência de padre é meu padre. Pero quem é meu padre? Quem é meu criador? Quem é meu verdadeiro padre? Cantamos, eu sou hijo amado, hijo muito amado, muito amado. Somos mesmos? Somos hijos? Honramos nossos padres e obedecemos nossos padres? Honramos o Padre de los padres, que é nossa verdadeira referência? Quem é nossa referência de padre? Meu padre biológico ou meu Deus? Quem em realidade é meu padre? Quando vemos a história de Jesus, quem era o padre de Jesus quando engendrou a Maria? Deus era padre de Jesus, através do Espírito Santo. Pero quem cuidou, quem criou e quem direcionou a vida de Jesus? Você. Mira que interessante, quando lemos aqui abaixo, verso 4, que diz assim, e ustedes padres, não hagam enojar a seus filhos, sino críenlos según a disciplina e instrução del Senhor. Nós miramos a disciplina como se fosse algo que é pegar. Nós miramos a instrução como se fosse algo de rinhar com os niños, direcioná-los de forma... Prestemos atenção, a instrução é algo que está dentro de mim, que vou a instruir dentro de meu filho. Isso é instrução. Vou instruir. É algo que sai de dentro de mim para dentro de outra pessoa. A pergunta é: quem has instruído nós em Deus, nosso Padre? Quantos de nós já fomos instruídos por el Padre de los Padres? Quantos de nós somos instruídos em Deus? Pero nós temos muitas coisas de nossos padres, porque Jesus, que foi instruído por José, se tornou o quê? Como seu padre, um carpinteiro. Porque as instruções de seu padre foi adentro de Jesus. Seu padre natural, valores, princípios. São instruções que nós damos a nossos filhos, que está dentro de nós para eles. Muitas coisas que minhas filhas fazem foram instruções que he dado eu para elas, que he dado sua madre para elas, que estava dentro de ela para elas. Muitos de nós temos muito de nossos padres, porque fomos instruídos por nossos padres terrenais. Pero quem é nossa referência de padre?
Agora, a melhor pergunta. Em realidade, estamos obedecendo nosso Padre? Porque, hijos, obedeçam em el Senhor a seus padres. Porque isto é justo. O que é justo? Muitas vezes, aquilo que nós pensamos que é bueno, não é justo. E aquilo que nós pensamos que é malo, é justo. A disciplina, para nós, não é justa. Pensamos e recebemos como uma injustiça, mas é justa. Quando nós lemos aqui, verso 4, Padre, não haga enojar a seus hijos. O que é enojar? O que é deixar os hijos enojados? Agora vem lo melhor. Os hijos adolescentes e alguns hijos maiores, muitos pequenos também, creem que já sabem o que querem comer, creem que já sabem o que querem fazer, creem que já sabem de tudo da vida com seus 15 anos de experiência de vida. E nós com 31 estamos buscando. Muitas vezes nós hagamos e hicimos enojar a nossos filhos com 15 anos. Porque damos a eles aquilo que eles queriam, não disciplina. Não uma enseñança. Não uma instrução. E hicimos o quê? Lo enojamos. Porque ele crê que pode tudo. Ele crê que pode fazer o que quer. E vem a melhor parte. Não obedecemos aquilo que é justo. Nós hoje, aunque seamos maiores, somos como adolescentes delante de Deus. E Deus os ama tanto, Deus os quer tanto, Deus cuida tanto de nós, que Ele não se enoja. Nós não temos tempo de enojar a Deus. Porque Ele nos faz o quê? Nos instrui e nos disciplina. Pero aún assim, nós queremos nos enojar. E escutamos as belas prédicas de enojo de hijos mimados. Tu eres o centro do coração de Deus. Tu não eres. Tu eres as estrelitas de Deus. Não eres. Deus nos cria segundo sua voluntade, segundo sua instrução. Pero Ederson, há texto que diz que tudo puedo em aquele que me fortalece. Há texto que diz que eu posso fazer o que quero. Há texto que diz que eu sou livre. Há outro texto que diz que eu sou cabeça e não cola. Há texto que diz que eu sou livre para fazer o que quero. Esse texto existe. Sabe onde está? 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, que diz assim: tudo me está permitido,
pero não todo é para mi bem. Tudo me está permitido, pero não deixaré que nada me domine. Eu puedo prostituir-me? Puedo. ¿Puedo embriagarme? Puedo. ¿Puedo drogarme? Puedo. ¿Puedo tener relaciones homoafetivas? Puedo. ¿Puedo vivir una vida de bon vivant, de bohemia? Puedo. ¿Puedo ser un ladrón? Puedo. ¿Puedo hacer lo que quiera? Puedo. Tudo puedo em aquele que me fortalece. La cuestión es si puedo o si no puedo. La cuestión es ¿para qué yo quiero hacerlo? La cuestión es el Espíritu Santo que habita en mí, que estoy bajo la dirección de mi Padre, ¿en verdad quiere hacer esto? Porque si en realidad yo tengo el Espíritu Santo de Dios, ¿por qué quiero hacer algo que va a entristecer? Porque hay un texto que dice que nosotros y nuestras actitudes pueden entristecer el Espíritu Santo. Puede. La cuestión es, ¿por qué quiero hacerlo? ¿Por qué quiero ser envidioso? ¿Por qué quiero robar? ¿Por qué quiero prostituir-me? Porque se em realidade é apenas o desejo de minha carne, se eu em realidade fui transformado por la renovação de minha mentalidade, por que o domínio de minha carne, o poderio de minha carne é mais forte que o poder do Espírito? Porque quem em realidade tem o controle de meu coração? Quem em realidade tem o controle de minha vida? Quem é minha referência de paternidade? Mi padre? Mi madre? Mi tio? Mi abuelo? Mi primo? Mi amigo? Ou algum midiático que está na mídia? Um artista, um jogador de futebol? Um ator, uma atriz? São minha referência? Ou é Cristo? Padres e hijos. Todos somos padres. Pero aún más, todos somos hijos. Se estamos aqui, somos hijos de alguém. Temos uma referência paterna e materna. Pero qual referência tem a primazia sobre nossas vidas? Quem em realidade nos disciplina e nos instrui? Quem em realidade nos direciona ao caminho do Senhor? Porque se nós vermos o texto, obedeçam em el Senhor a seus padres, porque é justo. Eu tenho que obedecer tudo em el Senhor. Eu tenho que ser direcionado em tudo em el Senhor. Tudo que hago tem que ser em el Senhor. Honra a tu padre e a tu madre, que é o primeiro mandamento com promessa.
Temos que honrar nossos padres, sim. Como honramos nossos padres e nossas madres? Como honramos a eles? Respeitando. Quando podemos, cuidando. Aunque eles hagam um montão de coisas, não difamando. Amando. Guardando. Honramos nossos padres. E quando eles nos ensinam em Ele, Senhor, as instruções e disciplinas em Ele, Senhor, quando ponemos em prática esses ensinamentos que foram ensinados a nós outros, através de eles, estamos honrando a eles. Em Ele, Senhor. Primeiro mandamento com promessa. Os padres que buscam honor nunca tiveram honor de seus filhos. Os padres que todo rato estão aí, têm que honrar-me a mim. Não sei que que buscam honor. Os padres que buscam honor nunca foram dignos de receber honor. Porque aqueles que são honrados não necessitam buscar, não necessita pedir, não necessita... Como pode dizer essa palavra? Eu vou usar esta, não necessita exigir honor. Não há necessidade de exercer força para ser honrado. E sabe qual é a promessa? Para que te vaya bem e desfrutes de uma larga vida em la terra. Para que te vaya bem e desfrute de uma larga vida em la terra. Esta é a promessa. Quer que as coisas te vaya bem? Honra a tu padre, honra a tu madre. Quer que tenha uma larga vida em la terra? Honra a tu padre, honra a tu madre. Devemos criar nossos filhos segundo a disciplina e instrução do Senhor. É o que o texto diz. E ustedes, padres, não hagam enojar a seus filhos, sino criem-los segundo a disciplina e instrução do Senhor. Nós, como padres, em realidade, estamos instruindo nossos filhos em el Senhor? Ou em nosso conhecimento natural? É em el Senhor que estamos instruindo nossos filhos? Porque quando vemos a vida de José, ele instruía-se Jesus como seu filho, tanto em la vida laboral como em la vida sacerdotal. Jesus conhecia toda a lei e os profetas. Não porque era Cristo, porque tu padre, seu padre, foi lhe ensinando.
foi disciplinando, foi instruindo algo que estava dentro dele, lo entregou a seu filho. Fuerte isto, não? Agora a pergunta é: aquilo que está dentro de mim, em realidade é aquilo que está em Deus? A pergunta de 1 milhão. Em realidade, minha identidade é a identidade em Cristo ou em mim mesmo? Mi mente é transformada por la renovação da palavra de Deus ou mi mente é transformada e renovada por mi conhecimento de mim mesmo próprio, eu? Quem tem o governo de minha vida? Sou eu ou é Cristo? Que nesses dias, irmãos, venhamos a ter o entendimento de quem nós somos em Cristo. Eu he hecho aqui uma pergunta. Por que hago o que hago? Por que quero o que quero? Eu hago o que hago porque eu sou isso que estou fazendo? Ou eu hago o que hago por imitação, como um mono? Como um perro. Um perro, um mono, faz as coisas porque lhe dão migajas. Lhe dão migas. O mono em laboratório aprende por acerto e por equivocação. Há 2 botões. Um que lhe dá comida e outro que lhe dá uma paliza. Ele aperta o que lhe dá a paliza, ele tem medo. Aperta o que dá a comida, opa, fui premiado. Assim somos nós outros cristianos, quando vamos a muitas comunidades e igrejas que existem aí fora. Aquela que me dá comida, aquela que llena minha tripa e hace que mi ego cresça, eu vou a ellas. Eu pago a ellas para receber um bom serviço. Pero aquelas que me disciplinam, aquelas que me vão pôr em eje, aquelas que vão me ensinar algo de dentro de Deus para generar transformação, esta não. Perdona, eu sou um mono. Só quero a benefactoria. Vende a mim os que estáis cansados e sobrecargados. Oh, isso é para cristiano. Vende a mim o que querem bendição, o que é uma estrelita de Deus e que está aí em el coração de Deus. Vende a mim, eu te darei o descanso necessário que necessitas. En el mundo tendréis aflición, tenéis bom ánimo, yo he vencido el mundo. Ponto. Quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. ¿Para onde? Para a prosperidade, para a mansão, para a cruz, para a muerte. Negar-me a mim mesmo quer dizer que eu dejo de hacer aquilo que eu hacía e vou fazer aquilo que mi Padre, que é mi referencial, entende? Hijos, obedeçam em el Senhor, não em nós, não em nossa vontade, pero em el Senhor. É difícil obedecer. É difícil ser instruído, porque genera desconforto. Por isso que existem tantas comunidades que estão aí fora.
te dando o conforto que queres, que necessitas. E olvidam de dar-te aquilo que necessitas, que é disciplina e instrução del Senhor. A palavra del Senhor é confrontativa, transformadora. Se nós não queremos ser transformados, não poderemos dizer que vamos ser servo bueno e fiel. Amém? Que venhamos a ter o entendimento de que tipo de hijos nós outros somos. O hijo assassino de seu padre vivo, que retém sua herência e marcha, se arrepende e volve, ou aquele que está dentro da religião, hace todos os ritos, pero seu coração é podrido e não tem de que se arrepender, porque está pagando com seu serviço. Amém? Padre, em nome de Jesus, que nesta manhã venhamos a ter o entendimento de que tipo de hijos nós outros somos. Hijos que desejam ser sua vontade, hijo que deseja ser disciplinado e instruído em el Senhor. Que nosso entendimento, nossos olhos venham a ser abertos para escuchar, ver e falar daquilo que o Senhor tem para conosco. Em nome de Jesus, genere em nós transformação de mentalidade para generar transformação de atitude. Em nome de Jesus. Amém. Estamos terminados em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesucristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada de nós e esta comunidade. Amém. Que tenhamos uma semana bendecida bajo a graça e o favor do Senhor Jesus. Amém.